Você já se perguntou como seria viver para sempre em um corpo perfeito? Esta não é uma ideia de ficção científica, mas uma promessa bíblica central ensinada pelo apóstolo Paulo. Vamos explorar essa fascinante doutrina da redenção dos nossos corpos. Paulo, um dos mais influentes líderes da igreja primitiva, escreveu extensivamente sobre este tema em suas cartas. Em Romanos 8:23, ele diz: "Não só ela, mas nós também, que temos os primeiros frutos do Espírito, gememos interiormente, esperando ansiosamente nossa adoção como filhos, a redenção do nosso corpo." Mas o que exatamente Paulo quis dizer com redenção do nosso corpo? Para entender isso, precisamos voltar ao início da história humana. No Jardim do Éden, Adão e Eva foram criados com corpos perfeitos, livres de doenças, envelhecimento ou morte. No entanto, quando pecaram, a morte entrou no mundo, afetando não apenas a humanidade, mas toda a criação. Paulo ensina que, através da morte e ressurreição de Jesus Cristo, Deus iniciou um processo de restauração cósmica. Este processo culminará na transformação completa dos nossos corpos físicos. Em 1 Coríntios 15:51-52, Paulo descreve este evento futuro. "Eis que eu lhes digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta." Imagine acordar um dia e descobrir que todas as suas limitações físicas desapareceram. Dor crônica? Curada. Deficiências? Restauradas. Envelhecimento? Revertido. Esta é a esperança que Paulo oferece aos crentes. Mas por que isso é tão importante? Porque aborda uma das maiores frustrações da experiência humana: a fragilidade e a mortalidade dos nossos corpos. Quantas vezes nos sentimos traídos por nossas próprias limitações físicas? Paulo reconhece esse sentimento em 2 Coríntios 5:4. "Pois, enquanto estamos nesta tenda, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida." A promessa da ressurreição não é apenas sobre a vida após a morte, mas sobre a transformação completa da nossa existência física. Paulo descreve nossos futuros corpos ressuscitados como espirituais, em 1 Coríntios 15:44. Isso não significa que seremos espíritos sem corpo, mas que teremos corpos perfeitamente adaptados para a vida eterna no reino espiritual de Deus. Esta doutrina tem implicações profundas para como vivemos agora. Se nossos corpos estão destinados à glorificação, isso muda a forma como os tratamos e como vemos os outros. Paulo argumenta em 1 Coríntios 6:19-20 que nossos corpos são templos do Espírito Santo e que devemos honrar a Deus com eles. Além disso, a promessa da ressurreição nos dá esperança diante do sofrimento e da morte. Paulo encoraja os tessalonicenses enlutados em 1 Tessalonicenses 4:13-14, lembrando-os da ressurreição futura dos crentes. Esta esperança não é apenas para o futuro distante. Paulo ensina que o processo de transformação já começou internamente para os crentes. Em 2 Coríntios 4:16, ele escreve: "Por isso não desanimamos. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia." A doutrina da redenção dos nossos corpos nos lembra que o plano de Deus para a salvação é holístico, abrangendo não apenas nossas almas, mas também nossos corpos, e de fato, toda a criação. Como Paulo declara em Romanos 8:21, a própria criação será libertada da escravidão da decadência em que se encontra para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Enquanto aguardamos essa transformação final, somos chamados a viver com esperança e propósito, cuidando dos nossos corpos e dos outros, aliviando o sofrimento onde pudermos, e antecipando o dia em que, como Paulo diz em Filipenses 3:21, Cristo transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. Assim, a próxima vez que você se sentir limitado pelo seu corpo físico, lembre-se, isso é temporário. Um dia, cada célula do seu ser será transformada, redimida e glorificada. Esta é a esperança que Paulo nos oferece. Uma esperança que pode transformar não apenas nosso futuro, mas também nosso presente.